porque o nosso cérebro ele processa informações visuais mais rapidamente do que de qualquer outra forma. Porque você está tendo uma visão macro da coisa, você está fazendo um zoom out, né? Como se fosse um drone por cima de tudo, que consegue de fato enxergar. Então é como se você sobrevoasse uma cidade e você visse os focos de incêndio. É o filé mignon do gestor que tá com o caos ali, que tá desorganizado, que precisa realmente organizar o trabalho da equipe, o trabalho de si e melhorar os resultados ali dos projetos que ele tá tocando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e comigo tá o Léo. Opa, vamos pra cima. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão visual. E gestão visual é algo muito poderoso. Então a gente vai aprender aqui o poder de tornar o trabalho visível, né? E no mundo cada vez mais digital, a gente nunca precisou tanto de agilidade e de boa comunicação. Com um grande acúmulo de informação que você tem aí no seu trabalho, você troca mensagem, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Completamente sem tempo. No episódio de hoje a gente vai explorar muito a gestão visual. Você vai aprender tudo sobre como usar a gestão visual para fazer o seu trabalho andar melhor. Porque a pior coisa que pode acontecer com você que é gestor é quando alguém fica sem informação necessária para fazer o seu trabalho ou para tomar uma decisão importante. E a gestão visual é um verdadeiro aliado. E tem alguns pontos aqui que a gente vai tocar hoje que eu tenho certeza que você está negligenciando. Então, não deixa de assistir os próximos capítulos desse episódio aqui. Então, um outro grande problema é que no mundo cada vez mais digital, às vezes a gente tem uma grande capacidade de bagunçar as coisas e não tornar as coisas organizadas. E será que existe uma saída para isso, Léo? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? E nesse dia a dia maluco, a gente vai aprender sobre o Kanban e você usa Kanban o tempo todo e às vezes você nem se liga nisso. Você, por exemplo, quando está atravessando a rua, você usa um semáforo, não é? Sim. É um sinal visual. Quando você está lá no atendimento médico do seu hospital, tem lá uma senha. Aquilo lá também é um Kanban. Ou está lá aguardando o seu lanche no McDonald's e está lá fazendo ou preparando e seu lanche está pronto. Ou esperando seu atendimento no banco. Ou quando o seu celular está sem bateria. Ou quando você está naquela fé de, não, a gasolina na reserva vai chegar lá, né? Então tudo isso são pequenos exemplos de gestão visual que podem melhorar ou tornar a sua vida um inferno. Mas o que será que pode tornar o nosso trabalho melhor e mais organizado usando os fundamentos da gestão visual? É isso que a gente vai falar hoje. Então fica aqui com a gente. Vambora? A gente faz gestão visual desde dos tempos das cavernas, né? É. Antes de existir a escrita, já existia símbolos. As pinturas rupestres. Símbolos, exatamente. cara. Eram símbolos de comunicação. Quando você mistura simbologia com uma ordem lógica de organização, uma ordem visual, você consegue ter uma resposta mais rápida da sua mente à gestão. Entender em que etapas as coisas estão, entender o status de alguma situação ali, sem precisar ficar lendo um texto, sem precisar ficar se comunicando, fazendo reuniões longas. Acho que isso facilita muita coisa, é bastante disso que a gente vai falar. Mas, cara, depois de 20 anos fazendo isso, gerindo projetos, é fácil eu sentar aqui e trocar essas ideias com você. Agora, no começo, eu tinha medo da gestão visual. Sabe por quê? Porque ela traz muita transparência. Então, o meu receio era assim, como assim os meus erros estarão públicos para que todos me julguem? Como assim as pessoas vão saber o que eu estou fazendo? Ninguém tem que saber o que eu estou fazendo. Como assim as pessoas vão querer dar pitaco no que eu estou falando? Então eu tinha um receio. Você já parou para pensar nisso, cara? Nossa, para mim é um pouco mais difícil pensar, porque eu sempre trabalhei, como eu me criei nesse ambiente home office, a gente até brinca, né, que eu sou um gestor Nutella, porque assim, eu já cheguei a ter muitos colaboradores debaixo da minha gestão, só que sempre me criei nesse ambiente home office. E isso é bem diferente, porque é mais natural quando você tem um trabalho totalmente home office que isso aconteça. Você precisa dessa transparência para isso acontecer. Então é meio que cultural para mim. Quando você me traz esse aspecto, eu falo, nossa, é muito diferente, mas é que, na verdade, isso é realidade, sei lá, 90% das pessoas cara. dentro de uma corporação mais tradicional, onde você vai ao trabalho, onde as pessoas estão ali presenciais, né? Não, assim, o Kanban, gestão visual, indicadores na parede, são coisas muito legais, a gente vai abordar aqui, mas por que eu estou falando isso, né?
Porque o nosso cérebro, ele processa informações visuais mais rapidamente, como a gente sempre ensina isso no nosso curso, do que de qualquer outra forma. Então, quando a gente bate o olho e a gente interpreta que aquela luz vermelha é o pare e que no seu caso e no do Denison o amarelo é acelere mais, é muito mais rápido do que se tivesse escrito, por gentileza, pare o seu veículo, né? As cores, a comunicação visual, ela existe para isso, né? E estudos mostram que o córtex visual ele pode processar imagens em cerca de 13 milissegundos. É como se você pegasse um segundo e a 13ª parte daquele segundo é o tempo que você pode julgar algo, pode tomar uma decisão, pode fazer qualquer coisa, né? Então a gente processa, isso é informação para nerd, tá? 60 mil vezes mais rápido uma imagem do que um texto. Porque na verdade você precisa traduzir o texto numa imagem, né? Você, mesmo quando você tem palavras que são abstratas, por exemplo, amor. Se eu falar assim, pensa no amor, talvez o seu cérebro vá automaticamente buscar uma imagem que possa representar o amor para você, mesmo que amor não tenha uma forma. Você vai pensar de repente na sua família, de repente nesse tipo de coisa. O cérebro ele precisa transformar algo em uma imagem. Acho que é pior. Não pense numa maçã. Você pensa do mesmo jeito. Você vai pensar. Porque ele não processa o não tem forma. Você só vai pensar no objeto. O interessante disso, por exemplo, você vai pensa numa caneta. Você não vai pensar na letra C, depois na A, para formar uma caneta. Você vai pensar direto na simbologia do que é uma caneta, na simbologia daquela linguagem. E é por isso que facilita tanto esse lance da gestão visual e tem total sentido com o que você está falando. Quando a gente apresenta informações de modo visual, né, a gente reduz a carga cognitiva, né? O cérebro ele se esforça menos. Então, se você pegar lá os seus doguinhos lá, eles têm uma reação de reflexo muito rápida, né? Quando são expostos à imagem ou qualquer estímulo, né? Isso nos animais, desde o ser humano mais antigo, nós mesmos hoje, né? O nosso reflexo ele reage a impulsos e estímulos, né? E as imagens, né? Elas ajudam a reduzir essa carga de tomada de decisão. E isso normalmente é muito bem utilizado na educação primária. Você vê quando a gente estava lá ensinando lá os baixinhos, né? Quando a gente estava na escolinha, a gente pintava muito, a gente tinha muitas imagens, muitas gravuras, né? Antes de começar a ler, a gente fazia correspondência com imagens, né? Então, o nosso cérebro, nossa formação cerebral tem muito a ver com isso. Por que eu estou explorando todas essas informações para nerd, né? Porque, às vezes, a gente esquece de usar esse poder da gestão ágil no dia a dia do escritório. No dia a dia de lidar com o nosso cliente. Eu estava lendo um livro, você conhece o Hitmakers. E esse livro, muito legal, ele estava falando lá sobre um cara chamado Vincent Forrester. Ele era um cara que escrevia cartões. E esses cartões eram cartões de aniversário, etc. Mas quando ele estava escrevendo esses cartões e os desenhos que ele fazia nesses cartões, ele estava pensando não no público dele, mas no público do público dele. Quando ele estava vendendo esse tipo de informação visual para que o público do público, ou seja, o cliente do cliente, pudesse comprar e ter a informação que ele queria. Então ele acabou tornando aquilo viralizado no mercado dele, porque ele pegou uma informação e disseminou pensando em quem estava recebendo. Eu já tive a oportunidade de fazer isso com projetos. Então é muito normal a gente querer ter um grande painel de indicadores, um dashboard lindo, maravilhoso, e às vezes esquecer que quem está consumindo aquela informação pode ser o cliente do meu cliente. E no caso, era o meu chefe, o meu cliente. Mas eu sabia que as informações que eu estava colocando lá não eram para o meu chefe. Era para ele pegar aquele A4, que era só o que dava para ele, que ele conseguia consumir de informação, e levar para uma reunião de diretoria ou até com os acionistas. À medida que eu consegui resumir os projetos em indicadores relevantes e que mostravam que o que eu estava fazendo tinha valor, aí eu atingi mais sucesso com ele do que quando eu entregava um calhamaço de slides e falava, lê aí, era tudo texto. O que você está falando é muito maneiro, porque isso é filosófico, né? Aristóteles falava, toda forma tem função.
Então, não adianta nada. É muito usado no design isso. Não adianta nada um design lindo sem função. Design é feito para ter função. Perfeito. Então, o que acontece? Praticamente falando, até vou te fazer uma pergunta, se o que você está querendo dizer tem a ver com o que seria uma função que não utiliza de artifícios visuais, uma função não, perdão, uma gestão. Eu estou imaginando aqui na minha mente uma gestão que talvez seja uma gestão lotada de relatório, lotada de burocracia, onde ninguém consegue encontrar o que está sendo feito ou não está concentrado de uma forma visual interessante. O que seria essa gestão que é o contrário de uma gestão visual, Denis? Para a gente trazer esse ponto para uma coisa prática, que é uma dúvida que me surgiu aqui, acho que pode surgir na audiência também. Olha, eu acho que qualquer tipo de gestão hoje em dia demanda gestão visual. Desde uma obra onde tem sinalizado lá, onde o camarada vai colocar as ferramentas dele, até alguém que está trabalhando com investimentos em Bitcoin, que precisam tomar uma decisão rápida, que sem um gráfico visual, ele não é ninguém. Vou abrir um parênteses do que você falou. Eu sou formado em mecânicas de alta, né? Eu fiz o famoso Senai na minha adolescência. Uhum. E quem fornecia esse curso no Senai, ele era patrocinado e dado pela Toyota, né? E a Toyota, a gente sabe que tem essa cultura total, né? Desde os anos 60, eles que criaram esse Kanban. E era muito louco, cara, porque assim, a gente tinha todo final... Eu já fiquei 3 horas a mais do que o meu horário de saída do Senai, porque uma ferramenta, ela tava sumida, esqueceram dentro de um carro, e ela tinha que no final o professor ia fazer ali o check das ferramentas, e elas tinham que estar no lugar certo e tinha um desenho da ferramenta. Olha que louco. Tipo, você tinha ali a chave inglesa, tinha o desenho dela pra você encaixar ela e pendurar no painel. Então isso facilitava eu saber, porque ao invés de estar escrito chave inglesa, às vezes são muitas ferramentas e muitos nomes, você tinha um desenho e você fazia um Lego, você simplesmente encaixava a ferramenta no desenho dela, você nem precisava ler o nome da ferramenta. Isso facilitava. Então isso ajudava a gente tinha 15 minutos para organizar, assim, deu horário, aí tinha que sair organizando a ferramenta. Então você lubrificava e já colocava no painel. E, cara, eu tô tirando essa memória tão do fundo do poço. Tô Eu vendo. nunca falei disso pra ninguém. E aí, o grande lance disso era a agilidade. Era muito rápido. Quando um desgraçado não esquecia a ferramenta dentro de um carro, tipo, Ou levava pra casa. colocada lá e... Nunca aconteceu, cara. Justamente por esse sistema. Mas colocava dentro do motor e esquecia lá, tipo o médico que esquece a tesoura dentro do paciente, entendeu? E isso é bem interessante, tô abrindo esse parênteses, porque você falou da Toyota, você falou dessa cultura e a Toyota tem muito disso. Isso Então, é o realmente... Pokayoke, né? É uma técnica do Lean para evitar erros, né? O desenho lá, você não vai encaixar um quadrado num círculo, né? Exatamente. E não deixa de ser gestão visual também, de alguma maneira. Exatamente. Né? Gestão visual vai ajudar você a tomar decisões e interpretar dados. Então, uma gestão sem uma interpretação de dados adequada e decisões rápidas, certeiras, é um desafio operacional. Porque gestão, às vezes, a gente acha que é só no Olimpo, não é? É só lá para os caras que estão lá na alta diretoria. E não é, cara. Gestão é qualquer tipo de liderança que você vai exercer contra um resultado que você está perseguindo. Então pode ser desde o nível operacional mais baixo possível, e baixo não no sentido de comparação, mas no sentido de profundidade de trabalho, né? Então, gestão visual vai ajudar em tudo. E isso é importante porque, hoje em dia, o trabalho está cada vez mais abstrato. Se você entra num escritório e vê todo mundo no computador, você vai saber o que os caras estão trabalhando? Não. Eu tinha um chefe que ele tinha a premissa que a gente estava na rede social. Assim, ele tinha certeza, né? Então, a gente mostrava... Tá enrolando, né? Não, os caras não estão fazendo nada, estão enrolando. E a gente mostrava para ele, através do nosso Kanban, o sucesso que a gente tinha, o avanço que a gente tinha, os problemas que a gente tinha. E muitas das vezes o Kanban nos salvou de tomar bronca ou nos levou a ganhar até elogios do cliente. Teve uma vez, a gente trabalhava num galpão bem comprido, a minha sala era na porta e minha equipe ficava no fundo. E o nosso vice-presidente chegou lá e deu um tapa na mesa assim e falou, escuta, vocês sabem o que está sendo feito? Você tem o controle das atividades diárias dos seus profissionais, né? Eu falei, não, tenho sim, senhor, tal. A gente utiliza aqui o Kanban. Ele falou, já achei isso aí. Eu expliquei para ele e tal, né?
E naquele dia a gente estava atendendo um cliente nosso, por sorte. Aí o cliente passou lá, me agradeceu, falou com ele e tal. Aí eu mostrei pro meu chefe que a gente tanto sabia o que estava sendo feito, quanto o cliente tinha ficado extremamente satisfeito de ver o trabalho em andamento. Aquilo acabou virando uma ferramenta de trabalho do nosso time. E toda vez que tinha o que a gente chamava de projeto Trouble, de projetos com problema, eu usava todo aquele framework de pegar o trabalho que normalmente estava em planilhas perdidas. Você que está assistindo aqui a gente, certeza que você tem uma planilha dessa. E com todas as tarefas distribuídas, e cada um tinha uma versão atualizada, era uma zona. Então eu pegava aquilo, transformava aquilo num Kanban, em cartões, numa gestão visual de fluxo, que fazia sentido, e colocava lá, e eu sempre fazia a mesma pergunta. Juntava o cliente daquela área, as pessoas que estavam atendendo, e fazia a seguinte pergunta: faz sentido para vocês isso aqui? Normalmente a gente tinha uma rediscussão, e uma nova discussão, e uma trediscussão, mas no final, sim, faz sentido, é isso aqui. Normalmente a gente se deparava com problemas de atraso, com um acúmulo de trabalho, às vezes desnecessário, mas a gente identificava claramente o problema, fazia um plano e 2, 3 semanas depois, seguindo o método, seguindo o Kanban, seguindo os sprints, seguindo as dailies, a gente organizava a parada. E era só andar no corredor, bater o olho, e eu fazia Kanban na parede, old school mesmo. Porque tinha um lance de que se a gente estava num problema, foi a melhor forma de juntar. E esse lance sinestésico, você que é de PNL, manja, fazia com que as pessoas se sentissem incluídas na parada. E à medida que o trabalho, o desafio, o problema era retirado com as próprias mãos deles, era como se eu estivesse trazendo bem-estar para aquela equipe. 2, 3 semanas depois, aquelas colunas vazias de feito começaram a ser preenchidas e o nível de estresse acompanhou o mesmo ritmo. Foi incrível como a gestão visual salvou aquele time, cara. E esse lance de e todo mundo ficou na mesma página, né? Todo mundo. Qual que você acha que é a grande vantagem aí dessa transparência com a galera toda, vendo o trabalho acontecer? Antes da gente explicar o que é o Kanban, né? Porque acho que tem gente que a maioria já deve saber mais ou menos, mas com certeza algumas pessoas não sabem. Opa, Siri, quer participar do podcast? A Siri também tá aqui, gente. Mas qual que é, na sua opinião, essa grande vantagem dessa transparência, que outrora era até uma preocupação sua, né? Olha, eu acho que é a acessibilidade. Usando gestão visual, a gente mata vários problemas. Premissas de eles não estão me contando tudo. Será que a gente esqueceu alguma coisa? O que a gente está fazendo agora? Onde estão os problemas? Será que a gente está organizado? Precisamos detalhar mais o nosso trabalho? Será que a gente vai conseguir entrega? Quais são as entregas? Então, essas dúvidas assim, que eu listei aqui de cabeça acontecem no dia a dia de todo projeto, de toda empresa, de todo trabalho. E à medida que você tem aquilo exposto, falou, é isso aqui que nós vamos entregar. Cara, isso traz paz e isso traz um extremo foco. Então eu acho que a transparência é um negócio assim, mais fácil de deixar todo mundo na mesma página, entende? Outro aspecto é a simplicidade. É o que é. Isso aqui que nós vamos fazer e pronto. Na Mindmaster mesmo, você que organiza isso, fica muito legal lá e digitalmente também. Eu acho que hoje em dia a gente tem tudo à mão, no celular, a depender do aplicativo que você usa. Fica muito mais fácil de você ter isso. Sabe, né? O que eu acho muito legal, essa simplicidade, é que ela também te ajuda a olhar todos os seus projetos e processos como se fosse um grande quebra-cabeça e você consegue, por exemplo, se você for montar um quebra-cabeça de 1000 peças e faltar um pedaço você montou a paisagem, faltou um pedaço do céu, um pedaço da casa e um pedaço do lago, você vai enxergar isso porque você está tendo uma visão macro da coisa, você está fazendo um zoom out, né? Como se fosse um drone por cima de tudo e que consegue de fato enxergar. Então é como se você sobrevoasse uma cidade e você visse os focos de incêndio. Então você encontra, cara, nessa parte aqui, nessa entrega, tá faltando isso e isso, e a gente precisa colocar. Então, isso é muito rápido e isso é bate-pronto. Você não precisa ficar horas assim na posição do pensador, pensando, meu Deus, será que está tudo mapeado? No decorrer desse processo, a gente enxerga. Então, você falou muito de encontrar problemas durante o caminho, não existe nada melhor.
É um lance assim absurdo de você enxergar as falhas no meio do processo, já conseguir colocar, já conseguir encaixar, já entender o que está com o impeditivo ali, que às vezes numa gestão diferente o cara vai te falar 3 semanas que ele não conseguiu fazer o trampo lá, porque ele também já foi fazer outra coisa, né? É aí que mora a beleza do negócio, a colaboração. Quando você trabalha com gestão visual, e sim, é o famoso, quer que eu desenhe? Quero, sempre quero que você desenhe. E o nosso sócio Denison, ele é muito visual, eu também sou, mas ele é no extremo, né? Então, às vezes, a gente quer que ele fale mais, a gente dá uma caneta para ele, né? E isso torna mais tranquilo. E para nós também absorvemos a informação dele muito mais rápida. Porque você tem pessoas com níveis de interpretação, cognição, formação educacional, social diferentes. Agora, quando todo mundo está enxergando a mesma coisa, é muito mais fácil. Então, traz esse O alinhamento. símbolo é um símbolo, né? E é o que você falou, a agilidade que você tem no dia a dia de estar trabalhando com as tarefas que você precisa cumprir, tá ali numa tela ou numa parede, pronta para todo mundo ver. Então, você vai fazer suas dailies, né? Claro que a gente comenta o que fez ontem, o que fez hoje, mas só de todo mundo ir lá, eu gostava de fazer daily, quando eu era Scrum Master, e atualizar o Kanban na daily. Cada um, a hora que estava falando, mexendo nos post-its ali, né? Eu acho que isso trazia um bom clima para os caras. Mas claro que você pode fazer isso antes. Então, assim, vamos lá, debate pronto, porque eu acho que a galera essa hora já deve estar com bastante curiosidade. Caraca, como é que eu faço isso? Mas só pra gente deixar claro aí, quais que são os principais, assim, por que sou gestor? Deles, por que eu tenho que me adequar a uma gestão visual, transformar minha gestão, deixar ela visual pro meu time e aprender ferramentas de gestão visual? Qual que é, de fato, o grande ganho que eu vou ter com isso, grande benefício? Bom, visibilidade. Porque você vai ter não só transparências, mas você vai ver dentro do seu quadro Kanban, por exemplo. Vou explicar aqui um segundo o que é um quadro Kanban. É um quadro de tarefas onde você organiza num fluxo de trabalho as etapas do trabalho que você vai entregar e dentro de cada etapa ou cada coluna, né, o a fazer, fazendo e feito, ou seja lá qual é a etapa que você está trabalhando, você vai popular aquilo com as suas tarefas. E à medida que você vai fazendo isso, você vai vendo que, olha, determinada coluna ali do meu fluxo, eu tenho lá, sei lá, um fluxo de análise ou de validação, está acumulando muitas tarefas. Deixa eu entender o porquê que está acumulando. Isso que a gente chama de gargalo, né? É igual quando a gente está no trânsito, na Marginal aqui em São Paulo, né? Tá tudo lá, um trânsito tudo parado, a gente fala que o trânsito está engarrafado, né? A gente está num grande gargalo ali e não consegue passar. Então, um dos benefícios é isso, de você identificar pontos de acúmulo de trabalho. O outro de colaboração, que está todo mundo na mesma página, todo mundo trabalhando juntos. E outro de melhoria contínua, que você pode melhorar esses pontos específicos e pode efetivamente trazer ali o trabalho em andamento, trazer um fluxo, ou como a gente chama, um ritmo ágil de execução, né? E eu gosto de ver que gestão ágil ajuda você a evitar retrabalho, identificar pontos ali onde você tem... eu não tenho tempo, eu tenho muito mais trabalho para fazer do que tempo disponível para concluir tudo, né? Então você pode limitar o trabalho, você pode aumentar seu foco, você vai aumentar a entrega de valor. A gente vai falar agora no próximo bloco a respeito do como. Legal. É o filé mignon, né? O filé mignon. Tudo que você falou aí é o filé mignon do gestor que tá com o caos ali, que tá desorganizado, que precisa realmente organizar o trabalho da equipe, o trabalho de si próprio e melhorar os resultados ali dos projetos que ele tá tocando. Vambora, é incrível, velho. Então vamos lá. O que é o tal do Kanban? O Kanban é um quadro, vamos chamar assim. Os mais técnicos vão estar pirando aqui, de eu estar simplificando isso. Mas eu quero que você que está assistindo aqui entenda que você também pode fazer. Agora, pega lá, por exemplo, como funciona a sua área. Como é que você recebe as demandas? Poxa, eu tenho... Os caras abrem chamados para mim, mandam e-mails, ou eu tenho uma lista de coisas para fazer. Ou se eu estou trabalhando, sei lá, numa área de marketing, eu tenho uma campanha para fazer, eu tenho minhas entregas. Ou se eu estou trabalhando numa área de engenharia, ou na área de tecnologia, ou numa área de negócios, comercial, todo mundo tem uma lista de coisas para fazer. Normalmente a gente chama aquilo de backlog, né?
Entenda essa lista, depois desenhe o fluxo de trabalho. Passo 1, passo 2, passo 3. E começa a organizar do jeito que funciona hoje. Pega as pessoas, vê o trabalho que já está distribuído e joga lá no quadro Kanban e roda um ciclo de trabalho. Normalmente a gente leva 2 semanas, uma semana, talvez. Eu gosto de fazer sprints de 1 semana. E deixa rolar. Então a pessoa pega no trabalho a fazer e começa a mover aquela tarefinha pro fazendo. E depois ganha aquela paz mental de colocar no concluído, né? No feito, né? Isso é como é que eu posso dizer? É o crème de la crème do Kanban, né? Eu super simplifiquei. Dentro do Kanban, você pode ali simplificar, você pode colocar um fluxo de trabalho melhor, você pode limitar o trabalho, existem métricas muito boas, dá para sofisticar. Mas eu começaria simplificando assim. O que você acha? Excelente. Você está me dizendo, então, o Kanban é... Quando você fala assim, fazer, fazendo e feito, como é que eu visualizo isso? São as colunas? Como que... Seria até legal, né? A gente está fazendo um episódio de podcast de gestão visual e a gente tem que ser criativo o suficiente para quem está só ouvindo exatamente. Obter aqui a visão, né? Mas imaginem 3 colunas simples assim. A fazer... Uma cartolina. Todo o trabalho que você tem que fazer. Você vai colocar lá em post-its. Vai pegar um post-it e colar lá. Ah, mas eu não tenho post-it, eu vou fazer numa outra ferramenta. Uso o Trello. A gente sempre indica... Por exemplo, que é o mais fácil. Quando a gente faz nossas imersões presenciais, a gente gosta muito de levar essas ferramentas impressas para ser usadas com post-its, porque você entende o conceito ali... É o mais claro e simples e ele vai interiorizar em você e você vai poder levar isso para uma ferramenta logo após. Então, você quer aprender Kanban de verdade? Meu conselho pessoal compra uma cartolina, divide em 3 colunas, escreve a fazer, fazendo e feito, pega todas as tarefas que você tem para aquela semana da sua equipe, vai escrevendo cada um em um post-it, cola na parede, fala, galerinha, né, coloca lá, limpar o banheiro, do João essa tarefa. Você pode fazer na sua casa, inclusive, né? O Kanban Family, né? Que a gente brinca, você pode fazer lá com seus filhos, lavar a louça, a Beatriz, e vai ter ali tudo a fazer. Aí você fala assim, Beatriz, na hora que você estiver fazendo essa tarefa, começar a iniciar essa tarefa, joga ela para fazendo, na coluna do meio. Assim, todos que passam vão olhar, a Beatriz tá fazendo aquela tarefa ali. Então isso é o visual, né? Pro time, depois que vai pra uma ferramenta, cara, fica... A gente resolveu um problema familiar em casa, dos meninos esquecerem de fazer a lição de casa. Então a gente criou um Kanban para eles. Na verdade, eles criaram lá. Então eles listam toda a lição de casa que tem que fazer no backlog. Que, aliás, é outra ferramenta de gestão visual. Gestão visual não é só Kanban, mas você ter uma forma de visualizar o trabalho que você tem para fazer também é uma gestão visual, que a gente chama de backlog. Aqui a gente ainda ensina o backlog de 2 dimensões, que é quando você tem na espinha dorsal ali o story mapping, a narrativa numa linha do tempo, e na vertical você tem o detalhamento de cada uma dessas tarefas. A gente tem ali o trabalho. Então os meus filhos lá, eles fizeram o trabalho de casa assim, a lição de casa assim, né? Interessante. E além de você fazer essas 3 colunas, então a fazer, fazendo e feito, e popular ali com seus post-its, e falar para o pessoal do seu time também fazer, ou vocês fazerem juntos, é legal você mapear aí o seu fluxo de trabalho, né? E não precisa seguir exatamente isso. Mas eu começaria assim, Léo. Eu acho que é uma forma, né? Um estudo de caso rápido para você entender é quando você vai no McDonald's. Eu acho que é o mais simples. Você vai lá, você compra o sanduíche e você já recebe um número e ali automaticamente seus olhos vão para o monitor e tá lá fazendo. Eles fizeram isso porque antigamente, nos anos 90, os caras lançaram uma promoção, isso não é do seu tempo, cara, de que se em até 20 minutos você não recebesse o seu pedido era grátis. Acho que era algo mais ou menos assim, 20 ou 30 minutos, não sei. O que isso gerou? Qual foi o comportamento que isso gerou? Todo mundo em cima do caixa perguntando, e aí, tá pronto meu pedido?
Tá pronto. Porque é do ser humano. Queria levar vantagem no negócio. Aquilo gerou um acúmulo, foi horrível, tanto que acabou a promoção, né? Coitados, eles tinham colocado aquele sistema. Tem um filme muito legal, O Fome de Poder, que mostra como que é o sistema interno do McDonald's de produção. Não sei se você já assistiu. Não. Muito louco, você tem que ver, cara. Você também que tá assistindo aqui, assiste esse filme, muito legal. Fome de Poder chama. Fome de poder. É do Michael Keaton. E mostra como é que funciona dentro do McDonald's. E tem a estratégia de negócios, é um super filme. Mas ainda assim, eles atrasavam muito as entregas. E aí, quando eles colocaram esse Kanban, ninguém mais vai perguntar se meu lanche está pronto. O máximo que o atendente pode fazer é sim, né? Pode mostrar, falar, olha, tá fazendo, né? E isso também ajudou as pessoas a se sentarem nas mesas, a organizar as famílias, né? Então, olha como esse estudo de caso do hambúrguer do McDonald's acabou ajudando, né? Esse fluxo Kanban, ele dessas colunas, né? Onde os cartões, as tarefas vão ser movidas ali, sempre para a direita, né? No fluxo das colunas. Ele só pode ser dessa forma, fazendo e feito, ou ele tem outras formatações possíveis aí? Quando a gente chama de melhorar o fluxo de trabalho, é justamente de melhorar as colunas. A gente começa no a fazer, fazendo e feito para simplificar o trabalho de todo mundo. Mas imagina que você está num departamento de recursos humanos e você tem que contratar pessoas. Você está no departamento de recrutamento e seleção. Uhum. E aí as etapas do seu trabalho são tão claras como receber os currículos, analisar os currículos, agendar as entrevistas e contratar, por exemplo. Ou encerrar o processo, vamos chamar assim. Então, cada um desses passos que eu falei podem ser colunas. E cada um dessas tarefas pode ser um candidato. Então, o candidato vai andando dentro dos currículos e à medida que você começa a enxergar que na parte de agendar entrevistas está tendo um acúmulo muito grande de candidatos que não está conseguindo dar vazão. Vazão, ou throughput, é um dos indicadores que você pode colocar no seu Kanban para ver se a quantidade de trabalho que está chegando está saindo na mesma proporção. Legal. Putz, não tá acumulando. Em qual etapa? Na etapa de agenda de entrevista. Vamos lá ver? Vamos. Como é que você agenda entrevista? Eu mando um SMS e não faço mais nada. E se a gente mandasse um SMS, mandasse um e-mail e telefonasse, que negócio do século XIX, telefonasse pro peão? Eu acho que ia funcionar. Vamos testar esse sprint? Vamos. E aí, como é que tá o throughput, esse indicador de vazão? Parou de acumular coisa? Parou. Por quê? Eles responderam mais. Falei, nossa, que bom, né? Que interessante. Esse exemplo do McDonald's que você deu, então, a gente poderia ser, cada coluna poderia ser, assim, pedido retirado, preparação da carne, montagem do lanche, tiragem do refrigerante, montagem da bandeja. Poderia. E aí cada cartãozinho seria um cliente, correto? Ao tirar o pedido, compra do lanche, confere o pedido, preparo inicial. Eu até tenho esse exemplo aqui. Você tem? Validação, embalagem, check-out e entrega. Ou Legal. poderia ser uma pizzaria, vai. Eu sempre brinco com os alunos que o fluxo ideal seria do tira o pedido até o sorriso do cliente, né? Que interessante. Você tem o fluxo todo mapeado da pizza, né? Pois é. O CRM funciona assim, né? CRM de relacionamento com clientes, muito usado em setor comercial. Posso falar com propriedade, né? Que hoje eu tô à frente da direção de receita na MindMaster. Então, a gente lida com CRM o dia todo. E é basicamente assim, você tem o Kanban, você tem cada coluna, é uma fase de negociação com o cliente, então a gente tem desde a prospecção, a conexão, o aguardando compra, envio da proposta, a reunião de venda. Sim. E depois o fechamento. E aí a diferença é que cada cartão, ao invés de ser uma tarefa, um ele negócio. é um negócio, ele é um cliente ali, um prospect. Só que aí o que acontece? Como ele não é uma tarefa, eu sei que para cada coluna eu tenho um checklist de tarefas. Então, no exemplo da RH que você deu, do McDonald's, quando você não tem uma tarefa andando pelos cartões, talvez cada coluna já represente um checklist de tarefas. No caso do CRM, por exemplo, o cartão entra em prospecção ali, o negócio entra em prospecção. Então, eu estou prospectando o João, está na minha coluna de prospecção. Eu sei que eu tenho 5 tarefas na coluna prospecção. Quando ele vai para a coluna conexão, por exemplo, eu sei que eu tenho outras 5
tarefas. Assim o meu vendedor consegue seguir um fluxo, ele nunca vai errar. Assim como o atendente até o cara do McDonald's que monta o lanche ali, o chapeiro que faz o hambúrguer e tudo mais, também não vai errar. Assim como a moça da recepção da pizzaria, o pizzaiolo, até o motoboy, não vai errar. Por quê? Porque eles são responsáveis por etapas concretas daquele Kanban que é conjunto com mais de uma pessoa, e você tem uma série de tarefas ali pré-feitas em cada coluna. Faz sentido isso? Isso Faz, é cara. uma Eu achei prática? legal você trazer isso, porque gestão visual é muito mais do que apenas o Kanban. Gestão visual é uma técnica de você transmitir informação para tomada de decisão. Uma delas tem um conceito muito legal, que é a OBEA, que é um painel ou uma sala onde você tem 6 passos importantes para ajudar as pessoas a conhecerem o trabalho e tomarem esse tipo de decisão. Esse conceito surgiu lá no Japão, né? E é como se você tivesse uma sala dedicada ao seu projeto. Também lá na Toyota os caras fazem isso. E o primeiro passo eles colocam... Imagina você entrando numa sala e nas paredes você ter todas as informações que você precisa para um grande projeto. Então a primeira coisa que você vai ver é a visão. O que é a visão? O que nós estamos fazendo aqui? O que a gente quer alcançar? Onde a gente quer chegar? Então tem um quadrinho lá contando, olha, esse projeto aqui ele tem a ambição de atingir esse resultado. Legal. Você anda um pouquinho mais, tem lá o cliente. Então a gente vai atender esse cliente aqui para atender essas necessidades dele. Você continua andando, Léo. Aí depois vai ter o produto. E a gente vai atender as necessidades desse cliente com esse produto aqui, ó. E minha cabeça funciona dessa forma, inclusive. Ah, que legal. E qual que é o plano para entregar esse produto? É o 4º passo. Planejamento. Tá mostrando lá os sprints que você vai fazer para entregar. Ah, muito bem. E como que nós vamos medir isso? Que é a gestão de performance. Eu vou saber se eu estou indo bem à medida que eu tiver esses indicadores aqui. Eu vou ter o throughput, eu vou ter o cycle time, que é o tempo de total ali de entrega. Eu vou ter ali, sei lá, faturamento. Ou eu vou ter, sei lá, o retorno do investimento. Ou o nível de atendimento ou de qualidade do meu produto, né? E o último passo é a melhoria contínua. Eu vou falar, olha, aqui eu vou buscar melhoria contínua nessas áreas aqui, e esses são os pontos que eu acho que pode melhorar. Então você entra nessa sala e vê tudo isso. E eu tive a oportunidade de ir numa sala muito especial dessa, lá no Cabo Canaveral, na NASA. Caraca, cara. E quando eu entrei lá, eles têm esse mesmo formato. Você já deve ter visto filmes de lançamento de foguete, Apollo 13, ou a própria Apollo 11, né? Sabe quando você tem aquela sala onde tem um monte de painel, um monte de cara sentado em umas bancadas assim, tem um cara de coletinho? Aquilo é a OBEA deles. Todas as informações estão lá. Desde a temperatura do corpo dos astronautas até a visão que a gente tem para a missão. Não sei se você já viu, toda missão espacial tem um logo. E naquele Daquela logo mesma missão? é específico daquela missão. Desde da fundação da NASA. Tem uma sala lá, inclusive, que tem todos os logos. E à medida que você entra lá, tem o logo da missão e, pretendemos atingir tal objetivo. Ah, que legal. E qual que é o customer, o cliente que a gente quer atender? Olha, o nosso objetivo é atender a demanda de fazer uma pesquisa científica ou atingir um marco importante, como chegar na Lua, chegar em Marte, sei lá. E qual que é o produto? Olha, a gente vai chegar lá com essa espaçonave aqui, com esse foguete e tal. E o nosso plano está aqui, ó. Em 3 anos nós vamos chegar lá. E vamos medir esses indicadores aqui para saber se a gente está lá. E vamos procurar melhorar o impulso do foguete, a melhoria de alcance, etc. Para não ficar muito nerd o papo aqui, depois eu te mostro a foto. Vocês não vão conseguir ver, mas tem a minha foto aqui lá na NASA lá. Cara. E é exatamente isso que você falou, é uma salinha, cada parede Mesma coisa, ó. Que show. E como que funciona isso? Então esse também é um conceito de gestão visual. E por que eu estou falando isso para os caras aqui do podcast? Imagina que você está à frente de uma operação ou de um projeto e você tem todas as informações na sua mão.
Você sabe o que você quer atingir, você sabe o produto ou serviço que você está fazendo, você tem todos os indicadores que vão medir se você está indo bem ou se está indo mal, o plano de projeto, o que você pode melhorar. Imagina se você tivesse um painel, ou como o mercado chama, um dashboard, com todas essas informações acessíveis, a ponto de você mandar para o seu cliente, para o seu chefe, e ele ver, nossa, você sabe tudo isso do seu projeto, qual diferencial não faria na carreira de um profissional Acabou ter de me isso? dar um puta do insight. Eu sou o mais novato aqui, né? Creator da Mindmaster, então eu aprendo com esses caras demais. Você acabou de me dar um insight, uma melhoria na gestão ali de cartões. Hoje a gente usa o Notion como sistema e cada iniciativa do Notion eu vou fazer uma sala digital Com a Albeia. com a Albeia. Perfeito. Cara, puta insight, hein? Muito bem. E assim, só não querendo simplificar, mas existem desafios, normal, viu, gente? A hora que você começar a querer fazer gestão visual, você vai ter desafio. Então, uma delas é você sair daquele raciocínio de quem manda aqui sou eu, de comando e controle, para transparência e colaboração. Eu tive isso, de desmistificar o Lorde Supremo do projeto, que era eu, e deixar a informação pública que sim, atrasamos. Mas já está aqui o plano interessa, atrasamos. Foi difícil para mim. Lidar com a verdade. Por outro lado, a verdade acima de tudo, é o meu lema, né? Mas, puxa vida, isso me ajudou demais a até ter a contribuição melhor da equipe, né? E resistências comuns de, putz, isso vai me expor. Nosso trabalho é muito complexo para colocar tão simples assim na parede e tal. Você vai encarar essa. Tem um outro erro comum também que é normal. Você que está assistindo aqui, eu aposto, como diz o Érico Rocha, um chicabom que você já pensou nisso. Legal, mas qual é a ferramenta, né? Primeira coisa que a gente quer é o brinquedo, né? Gestão é sempre ferramenta. Mas antes de pular para o brinquedo, para a ferramenta, seja ela o Trello, Notion, ClickUp, whatever, tenta pensar no propósito, no comportamento, no hábito, na reação e no processo, né? Por isso que a gente começa sempre fazendo peão, fazer uma cartolina, colocar os post-its dele. Nas aulas do GA 2.0 a gente abre o Miro, que é um quadro um software de quadro branco online, e eles vão mover cartãozinho. Mas isso é coisa de criança. Não, isso é você interiorizar o conceito, interiorizar o processo, que aí a ferramenta vai fazer sentido. Senão você vai dar a Ferrari na mão do adolescente, o que ele vai fazer com ela? Senão sua Albeia vai estar desatualizada e o seu quadro Kanban vai estar no erro. Aliás, tem alguns erros clássicos do Kanban. Tem o Kanban caminhão de melancia. O que é o Kanban caminhão de melancia? Se você pegar um caminhão de melancia e colocar outro caminhão de melancia do lado, não é tudo igual? Uhum. Então, se você pegar um Kanban que não tem melhoria nenhuma, nenhum fluxo melhor e nunca está adaptado ao que você realmente faz, tá ok, você pode começar com a fazer, fazendo e feito. Mas para sempre ele ser assim, caminhão de melancia, vai perder credibilidade, as pessoas não vão querer usar. Entendi. Aquele negócio vai virar uma rotina tão chata, né? Tem também o Kanban no limbo, que é aquele que você olha, tem um monte de post-it e ninguém nunca mais mexeu nele, né? Tá abandonado. Tá rolando feno, assim, do faroeste ali, né? Acho que o gestor ele tem que ser o primeiro cara a defender a cultura e o uso. E no começo é tipo assim, e aí, cara, vocês não vão atualizar o Kanban não? Quem atualizou o Kanban hoje? A gente faz assim. No comercial com CRM é muito assim, né? Pois é. Cara, e aí? CRM em dia? CRM em dia. Aí fica cultural até o momento que isso aí é natural. O cara não mexe no cliente, não faz uma tarefa no cliente sem estar com o CRM já aberto e já mexendo nele. E tem o Kanban com gripe. O que é o Kanban com gripe? É o Kanban congestionado, que você deixou acumular tudo numa tarefa, você não colocou limites do trabalho e aquilo lá tá daquele jeito mesmo. Então tem que tomar cuidado com esses erros clássicos, né? E negligenciar a atualização do seu quadro vai impactar em toda a sua gestão. Não tem jeito. Eu lembro que eu desenvolvi um Kanban assim, quando eu tinha agência de marketing, né? A gente desenvolveu um Kanban para cada processo que a gente tinha que fazer na agência. Então, assim, produção de conteúdo. Qual que era o processo de produção de conteúdo? Então tinha um Kanban para produção de conteúdo. Ia fazer uma campanha de marketing de lançamento. Tinha um Kanban do lançamento. Então a gente foi fazendo essas coisas, por quê? Porque
era específico daquele processo ou daquele projeto. E sempre ia acontecer mais ou menos daquela forma. Então, ficava muito melhor lidar com um Kanban para cada parte ali. Às vezes você vai conseguir aproveitar, né? Mas, no geral, muitas vezes, se você faz um Kanban específico para aquele setor, para aquela atividade, para aquele time, dependendo da sua organização aí, faz sentido para essa galera. Essa galera vai ter mais motivação e vai ficar feliz, porque vai saber. Às vezes, a gente tem muitas vezes dentro da empresa, a gente tem aquele processo de trabalhos que é tipo o jogo de futebol. Você precisa sair tocando a bola desde o goleiro até o atacante para fazer o gol. Então você tem esse trabalho que um vai começar, vai passar na mão do segundo, vai passar na mão do terceiro e vai ser finalizado pelo quarto. E aí o Kanban, ele ajuda demais nisso. Ajuda. Mas assim, é absurdo, é absurdo. Evita aquela coisa, ô amigão, e aí, não sei o que, não recebi ainda o documento, preciso fazer a checagem, não sei o que. Às vezes tem que passar o financeiro, passa pro jurídico, que volta pro financeiro, que passa pra não sei quem. Então, isso para mim é o filé mignon do Kanban, cara. É você conseguir tocar a bola e saber aonde que tá exatamente isso tá travando, tá congestionado, igual você falou. Putz, é bom demais. E assim, gestão visual é muito mais do que apenas o Kanban. Você pode começar, vamos aqui dar as dicas do como já. Tenta pegar os seus OKR, suas metas, deixem públicas. Coloca na parede, coloca na intranet, coloca no seu Notion, coloca no seu Trello, na sua ferramenta. Deixa visual para todo mundo ver. Pega também seu backlog, deixa ele, como que eu gosto de falar? Que você bate o olho e você consegue saborear o que está ali. Ele fica apetitoso, o seu backlog. Tenta deixar ele visível para todo mundo, né? Aqui é a sua lista de trabalho. O seu Kanban, organiza ele, de modo que todo mundo possa usar ele na daily. E usando na daily, na retrospectiva, na review, fazendo entregas, mandando para o seu cliente, mandando para o seu gestor. Aquilo vai virar uma ferramenta aliada do seu time. Outra coisa, se você conseguir, construa os indicadores que vão mostrar para você o sucesso do seu projeto. Como que você mede o que você está trabalhando? Poxa, a gente está medindo as entregas que a gente está fazendo, a gente está medindo o atraso, a gente está medindo o custo, a gente está medindo a satisfação, a gente está medindo nossa produtividade, nossa capacidade de vazão, nosso tempo de atendimento. Cada um de vocês tem uma operação e você pode medir ela de alguma forma, mas torna esses indicadores visíveis. Torna o seu plano visível, seus sprints. Torna lá o produto, o que você está fazendo, o que você está construindo. De modo que, ao deixar isso num painel visível, todo mundo em 13 milissegundos vai saber do que você está falando. É sobre simplicidade, né, Denis? Acho que... Quanto mais simples, melhor. Ele tentar não... Acredito que o Kanban ele venha para simplificar a coisa. Às vezes você pega aqueles gestores que já são nerd, não, vou montar um sistema e não sei o quê. Cara, MVP, se você ainda não faz gestão visual, faz o MVP, o mínimo produto viável da sua gestão visual. Então começa ali com um quadro simples, simplifica o processo, simplifica para as pessoas do time entender. Mesmo. Faz sentido isso, né, Denis? Tipo, ele não cair meu, já vou... Não, achei muito maneiro, vou jogar aqui, fazer um processo, vou automatizar e não sei o quê. E às vezes isso não vai dar o tempo das pessoas se adaptarem. Então, acho não pode tomar muita energia sua, né? E facilitar, tem que ser tão simples quanto um sinal de trânsito. Que você bate o olho e fala, ali é contramão. Não é? Você interpretar rapidamente. Essa analogia é incrível. Então você sabe ali que os sinais de trânsito vão evitar perigos ou vão fazer você chegar no lugar certo. É só você interpretar. É olhar e bater o olho e já era, né? Então, de uma maneira geral, a gestão visual é o grande aliado do gestor e se você souber utilizar isso a seu favor, você vai longe, tá bom? Acho que a gente chegou aqui num resumo bem interessante de gestão visual. Foi incrível, cara. Estamos falando mó tempão aqui, nem percebemos. Nem percebemos, né? Muito bom o papo. E tentem envolver sua equipe, façam junto com eles, tentem colocar uma cadência diária de uso da gestão visual e use esses princípios, rituais, cerimônias, chame como achar melhor, como seus verdadeiros aliados da gestão. Acho que é isso, Léo. Incrível, cara. Como é que a galera aprende melhor deles? Bom, a gente tem um treinamento... aprendendo detalhinho ali no passo onde você vai a passo. Aprender tudo sobre gestão visual e muito mais. Você pode clicar no link que está aqui embaixo do nosso vídeo e você vai ser levado para um treinamento ao vivo, online e gratuito.
Então é só você se cadastrar e participar lá com a gente. Show de bola. Tá bom? Incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse episódio. E curte, compartilha, comenta. A gente quer a sua participação. Um abraço e seja ágil. Obrigado, turma. Valeu.